E para essa semana, ser prático e analítico tem sido escolhas inteligentes para que você bem aproveite essa energia que está sendo emanada da Lua para nossas próprias águas, para o nosso próprio inconsciente. Olá, meu bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez a essa nossa leitura aqui dentro da nossa série Mene, o Diário. Nessa leitura, eu compartilho com você, segundo os saberes matriarcais, uma clarificação e um direcionamento pelo movimento da Lua para que você tenha mais assertividade na realização das suas intenções. Caso você não me conheça, meu nome é Rosa, eu sou uma terapeuta matriarcal que utiliza os saberes matriarcais para poder trazer uma clarificação e um direcionamento, tendo a nossa lua como uma bússola, como um instrumento de crescimento e fortalecimento na nossa vida. Então, querido, meu bem, para essa semana, Mene, junto com as matriarcas, estão sinalizando que é tempo de você se posicionar na vida. Essa semana, que vem do dia 17 até o dia 23 de maio, é uma semana para você se posicionar buscando um planejamento, buscando trazer esse olhar mais prático, mais analítico para a sua semana, se perguntando exatamente qual é o destino que você almeja, qual é o lugar, o seu lugar na vida, no mundo, como colocar em prática determinados projetos. Isso é puramente uma lua crescente em Virgem que nós seremos abraçados essa semana. No dia 23, nós seremos abraçados por uma lua crescente em Virgem. Então, desde o início da semana até a gente chegar nesse lugar de estar recebendo puramente essa energia de lua crescente em Virgem, a gente vem sendo solicitado exatamente para ter essa postura de planejamento, de ser estratégico, de buscar inclusive ter um olhar mais atento para poder captar aquilo que está passando despercebido, que está influenciando no nosso crescimento. Mas não é qualquer crescimento. Não é crescer por crescer, mas é um crescimento com qualidade, com enraizamento, com constância, com consistência diante da realização de algum projeto na vida. É você se colocar para fazer da sua própria comunicação, da sua palavra, um instrumento de lapidação para captar essas entrelinhas da vida, daquilo que precisa ser corrigido nesse aspecto do planejar, nesse aspecto de se posicionar, de se expressar diante dessa intenção que você tem para essa semana e buscando, sobretudo, sair de um posicionamento de urgência, né? As pessoas hoje vivem muito na urgência da vida. É sair desse lugar e trazer presença. A presença significa exatamente esse ocupar o lugar do hoje para fazer o melhor que pode com o que você tem na mão. É parar de buscar o perfeccionismo, né? Esperando o dia perfeito, esperando a hora perfeita, para colocar determinados projetos em práticas. Existe algum projeto que já tem um tempo que você está querendo realizar e que você ainda não sente que é o momento, ou você justifica, ou você coloca isso como uma justificativa para não conseguir ainda executar. Entretanto, Mene, junto com as matriarcas, estão falando para você que é para você se entregar, para você celebrar a vida, você vivenciar o destino, a chegada desse destino, dessa felicidade, vivenciando essa travessia, vivenciando esse caminho. E assim, com essa disponibilidade para essa força lunar crescente em Virgem que vem sendo trazido para a gente receber as nossas recompensas, a gente receber oportunidades de crescimento, não só o crescimento material, financeiro em si, dessa validação desse projeto, mas é um crescimento muito mais profundo, o crescimento da sua capacidade de se valorizar diante de projetos na vida. O cuidado, o desafio para você passar por essa onda, né, por essa frequência lunar que está sendo emanado para você, é exatamente o olhar para suas sombras,
é o olhar para essa natureza dual, de se libertar de correntes, de se libertar de limitações que muitas das vezes estão em aspecto muito mais mental e muito mais no valor que você se dá do que verdadeiramente eles serem reais. É você superar a corrente de, por exemplo, parar de adiar sua felicidade. Aqui, mais uma vez, cabe para você examinar qual é o seu maior medo quando esse projeto que você está querendo realizar, ele ser realizado, ter sucesso, crescer, florescer, frutificar. Qual é o seu maior medo desse projeto dar certo? Pontua isso, porque aqui Mene sinaliza que já é tempo de você compartilhar isso, já é tempo de você entregar para o outro esse projeto, essa energia que guarda dentro desse projeto. Mas você se sabota por considerar que você ainda não está pronto. Olha só, a natureza lunar está dizendo que você já está pronto para vivenciar essa realidade. Já é tempo de você receber a sua colheita tão esperada. E boas colheitas, por sinal. Tanto emocionais quanto financeiras também. Mas algo interno a você consegue trazer um lugar de uma sombra do mago. Você já ouviu falar disso? A sombra do mago, aquela pessoa que acha que sempre tem que estudar mais um pouco para poder fazer alguma coisa. Sempre tem alguma coisa que está faltando para poder ficar tudo perfeito. Essa é a sombra do mago. É aquela pessoa que fica se sabotando, sempre se colocando por um lugar de sempre ter que aprender mais para poder realizar alguma coisa. Aprendizado, ele é extremamente válido, ele abre os nossos caminhos para tudo que a gente almeja. Mas a gente também precisa, uma hora, esvaziar-se daquilo que a gente já aprendeu para poder, na prática do ensinar, ou seja, na prática do compartilhar, a gente ancorar, enraizar aquele saber por uma outra perspectiva e assim a gente também se permite receber e aprender novos níveis daquilo mesmo que a gente está transmitindo, daquele projeto que a gente está colocando em manifestação na vida. É romper o desafio desses dois aspectos, de parar de adiar a felicidade, ou seja, o medo de uma felicidade que já está disponível para você, segundo o Mene e as matriarcas, a Lua. É parar de se sabotar, de não considerar que já está pronto, já está pronta o suficiente para fazer. E romper com esse ciclo de tristeza que está causando, inclusive, uma densidade mental, uma tristeza, insônias, noites de preocupação com relação ao seu futuro. Isso já é a superfície, isso já é o que é percebido no dia a dia. É aquela preocupação, como é que vai ser. Só que o que está nas entrelinhas, o que está em camadas mais profundas é exatamente a resistência e o medo de ser feliz. E que você precisa superar essas correntes para poder se entregar a esse movimento de ser uma pessoa que vem realizar os projetos com constância, com disciplina. Tudo isso é lua crescente em Virgem. Lembrando que a lua crescente, segundo as matriarcas, é exatamente uma lua que se sintoniza, com esse arquétipo de sermos realizadoras, de ser aquela pessoa que busca a realização dos nossos sonhos. Ela tem uma força de autoconfiança, traz produtividade. Tem também o aspecto de ter uma sabedoria para ajustar os planos. Isso tudo cabe dentro do arquétipo da lua crescente. E por assim estar vibrando em Virgem, imagine trazer ordem, disciplina, constância, consistência em vivenciar determinado projeto. É essa vestimenta que a lua está trazendo para você nessa vida, nessa semana, para você conseguir se realizar com mais facilidade,
é se magnetizar com essa luz da lua para você vivenciar o que ela fala aqui com relação a um conselho, para você ter sucesso material, você focar no teu crescimento material, na tua realização, cuidar da tua casa, cuidar dos teus bens materiais, valorizar os teus bens materiais, independente da casa que você mora. Essa casa que você mora, ela precisa ser bem zelada, é sentir gratidão por ela e fazer um processo de transformação, de renascimento com relação a esses pensamentos pessimistas de escassez que estão dificultando e distanciando você de colocar o planejamento em ação. É sair de uma conexão com pensamentos que estão te tumultuando mentalmente, e focar exatamente nas tuas águas internas. Porque quando você olha para as suas águas internas, quando você se conecta com o seu emocional, você consegue fluir melhor com esse arquétipo dessa lua crescente. E principalmente também, isso é muito forte, como que eu vou dizer isso para você? É buscando, nessa revisão de vida que você está sendo chamado agora, nessa semana, a revisão de vida no sentido de você reavaliar a forma como você está trazendo esse arquétipo dessa lua crescente para manifestar seus projetos. É você parar de mentir para você e para o externo, para o outro, de que ainda não está pronto. Isso é uma mentira. Isso é uma autossabotagem que você está repetindo para si mesmo para poder conseguir se posicionar na vida da forma como você tem vivenciado. E ao mesmo tempo, isso causando um pesar mental, causando uma tristeza, se questionando. Mas entenda que Mene está revelando junto com as matriarcas que isso está sendo uma escolha sua. Não vivenciar a sua própria verdade, não querer colocar em prática esse projeto, essa ideia de crescimento que você tem. Então cabe aqui, o conselho é exatamente você transformar isso, transformar o medo de vivenciar a sua verdade. Você já pode ter passado por diversos processos, inclusive de fazer da dor essa bandeira da sua própria força. Mas agora chegou o nível de você trazer um propósito maior, de você vivenciar essa sua verdade, de você se lançar perante a vida, superando esse obstáculo, cada um. Pegue aquilo que te toca, aquilo que te cabe diante da tua realidade, os pontos que ressoaram com você, supere esses obstáculos e foque numa rotina. Isso também traz, dentro da energia de Virgem numa lua crescente, a rotina para você conseguir zelar pelo seu crescimento material, transformando também esse aspecto de valores internos, porque o valor, qual é o valor que você está se guiando a partir do momento em que você tem medo de vivenciar uma felicidade? O que te faz negar ser feliz, merecer ser feliz? De onde nasce esse não merecimento de ser feliz? Ou de onde nasce esse medo de considerar que não está pronto para poder vivenciar a prática desse projeto que vem te trazer grandes oportunidades de crescimento financeiros e grandes oportunidades, inclusive, de fazer novos networks? Pensa nisso essa semana, que essa lua crescente em Virgem, ela está abrindo os teus caminhos, fazendo esse movimento de te revelar exatamente aquilo que está te limitando, aquilo que está na tua sombra, que está passando despercebido, para você se fortalecer e deixar ser fluido.
deixar ser guiado por essa energia dessa lua crescente em Virgem, trazendo essa raiz de ser uma pessoa realizadora. Isso é do arquétipo da lua crescente, segundo as matriarcas. E se você quer mais conselhos para poder vivenciar essa sua semana, eu quero te convidar a continuar dentro dos nossos círculos terapêuticos e também participar da nossa série Astródia e os Signos. Nessa série, as nossas leituras são voltadas para uma clarificação e um direcionamento para os nossos signos, tanto o signo que você tem solar, ascendente e também na lua. Olhando esse tripé, você consegue ter uma perspectiva mais ampla e se fortalecer nos recursos que você tem para poder realizar suas intenções ao longo dessa semana. Eu te aguardo do lado de cá. Aguardo também que você deixe nos comentários como que essa leitura matriarcal ressoou para seu momento de vida. Qual é o ponto que mais te chamou a atenção? Deixa nos comentários que eu vou amar ler cada um com muito carinho. Eu te aguardo do lado de cá também. Um beijo e até o próximo vídeo.